Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Suelen e aqui nós compartilhamos sobre desenvolvimento, virtudes e hábitos. E hoje nós vamos falar sobre a verdadeira liberdade. Nós realmente temos liberdade, essa liberdade de fazer o que nós quisermos no momento que quisermos e se quisermos fazer? Essa é a verdadeira liberdade ou não? Existe um limite? Existe um motivo para nós termos nossa verdadeira liberdade? Enfim, não sei se está fazendo muito sentido para você até agora, mas vai fazer, foca aqui. É o seguinte, a ideia de se ter liberdade para agir a cada impulso sem você se corrigir, sem que você realmente tenha controle das suas decisões, de quem você é, sem que você tenha domínio próprio, causa o oposto do esperado. Porque ele priva você de qualquer oportunidade de se engajar em uma ação independente. Como e por que isso acontece? Digamos que você tem aquela vontade de ser um pouco mais saudável, fitness, né? Uma pessoa, pelo menos assim, não sedentária. Mas você sempre vai no seu primeiro impulso. Ou seja, você viu um lanche, você vai no lanche. Você viu 3 tipos de bebida, água, suco e refrigerante, você vai no refrigerante. Você tem a opção de comer um pouco mais saudável, comer uma salada no almoço, mas você também tem a opção de comer um lanche do iFood, e aí você vai no lanche do iFood. Ou seja, você está sempre agindo naquele seu impulso, naquela vontade, naquela primeira vontade, sem pensar nas consequências daquilo. E qual será a consequência? Uma vida a longo prazo um pouco menos saudável do que poderia ser idealmente. Veias entupidas, artérias entupidas. Mentira, eu não vou seguir nessa linha, porque a gente já entendeu que fica complicadíssimo viver dessa forma, né? Então não vamos chegar nesse ponto. Mas eu escutei esses dias, eu fui fazer as unhas, olha só, não olhe para minhas unhas hoje, mas eu fui no salão fazer a unha e o pai de uma moça que estava lá conversando com a manicure estava muito doente. E a conversa tava meio deprimente, eu tava meio, né, não vou nem prestar muita atenção porque senão eu vou sair daqui triste. Mas ela disse uma coisa que naquela hora fez um sentido absurdo pra mim. Por quê? Porque ela falou que foi no médico, perguntou pro pai dela se ele tinha o hábito de beber, de fumar e etc. E ele falou que sim, a vida inteira, que parou há um tempinho atrás, pelo que eu entendi, porque estava doente, mas foi a vida inteira nessa situação, bebendo, fumando e etc. E aí a médica virou pra ele e falou assim, o senhor achou que em algum momento o seu corpo não ia entregar a conta de tudo aquilo que você fez? Ou o senhor achou que você não ia receber, né, depois as consequências de uma vida de maus hábitos? Quando ela falou sobre essa questão de você viver uma vida de maus hábitos e esperar que no final dela, ou talvez nem no final, dali a algum tempo você colha bons frutos, é algo que não faz sentido. Por quê? Você está plantando maus hábitos. Você vai colher os frutos destes maus hábitos no futuro. Então, quanto mais a gente prolonga e posterga essa atitude de, ok, serei disciplinado comigo mesmo, viverei de uma forma mais saudável, pararei de agir por impulsos para viver de uma forma mais adequada. E eu não estou dizendo para você ser um fisiculturista. Nossa, eu não sei se é essa palavra, mas enfim, vocês sabem do que eu tô falando, vou colocar o nome aqui para ser o nome certo. Mas enfim, não tô falando para você viver desta forma. Eu tô falando para você fazer uma corrida de 5 km e nem para você de repente parar de comer açúcar, parar de comer chocolate. Para mim isso seria impossível. Impossível é uma palavra muito forte, porém não abriria mão de comer um chocolate, por exemplo, mas de você parar de viver por impulsos. E isso foi algo que eu percebi muito comigo essa semana e que isso também pode ajudar você neste momento, que é o seguinte: muitas vezes nós sentimos que, não estou bem o suficiente, não estou tomando as melhores decisões, não sou uma pessoa disciplinada. Quantas vezes eu escuto isso por dia? É que eu não sou uma pessoa disciplinada, eu não sou uma pessoa que consegue manter bons hábitos. Porém, no entanto, todavia, houve uma coisa que eu percebi essa semana. Chegou um dia, eu tinha comida em casa, porém eu tava querendo comer uma coisa diferente. Falei, acho que hoje dá pra pedir um iFood. Aí eu entrei no iFood
e comecei. Suelen, você tem comida em casa para comer saudável e ter uma opção melhor do que pedir no iFood e ainda gastar dinheiro. Falei, ok. Mas continuei ali no iFood. Eu esperei. Eu fui deixando a vontade de comer passar. Porque eu comecei a entrar no iFood e comecei a ver várias opções. E naquilo que eu comecei a ver várias opções, eu falei, cara, mas eu tô me sentindo tão bem comendo saudável, comendo a minha comida. E aí eu comecei a trabalhar no meu psicológico pra olhar para aquele monte de besteira que eu tava querendo pedir e realmente entender que isso um dia é tranquilo, isso 2 dias já não vai ser tão saudável. E outra, eu posso impedir um impulso agora, que vai me fazer inclusive gastar mais dinheiro, e dar uma segurada e esperar para quando realmente for uma necessidade. Resultado, foi um dia que eu estava me sentindo assim meio mal. Falei, nossa, essa semana eu não fui disciplinada, essa semana eu não fiz nada direito. E aí quando eu me toquei que eu tive, né, essa capacidade de escolher bem, meio que o meu cérebro entendeu, nossa, você consegue. Sabe, talvez você esteja dando muitas desculpas e se vitimizando demais, porque você consegue sim. E se amanhã a gente fizer isso de novo? Sabe quando você começa a ter um crédito com você? De repente olhar e falar, não, mas isso é possível, porque eu já fiz isso antes. Isso daqui até que dá, porque eu sei que naquele dia eu consegui fazer isso. Então você começa a parar de aceitar o impulso, porque essa vontade, esse desejo passa. Ele passa rápido. Porém, esta noção de que eu preciso melhorar, eu preciso ter uma vida melhor, eu preciso ser quem eu acredito e tenho certeza que posso ser um dia. Isso não passa, isso fica, isso é algo que você está plantando agora para colher mais tarde. E sim, é a longo prazo, demora e muitas vezes a gente quer desistir de agir por impulso porque a gente não está tendo essa noção de que o que estamos fazendo agora vai trazer uma vida melhor pra gente no futuro, porque a gente quer o prazer de fazer aquilo acontecer naquele momento. Então, muitas vezes, nós não conseguimos ser disciplinados e não conseguimos agir da forma certa porque nós queremos ter prazeres momentâneos. E porque que isso também não deveria fazer parte da vida de quem já é ali adolescente, jovem, adulto, porque nós não somos mais crianças. Nós temos que fazer aquilo que precisamos fazer. Apenas os bebês, as crianças têm esse privilégio de fazer o que quiser na hora que quiser, poder dormir e acordar no momento que quiser, reivindicar os seus direitos de liberdade, porque são bebês, inocentes, crianças. A gente não tem esse privilégio mais, esse momento já passou. Nós estamos no momento de construir um futuro, construir hábitos, construir rotina, construir a vida que nós queremos ter. Ah, Suelen, mas já passou a minha fase, eu já não tô mais nessa idade. Não acredite nisso. Por quê? Porque enquanto você tem vida, tem saúde, tem um corpo saudável, mas já tem um probleminha aqui de colesterol, de diabetes lá, não se preocupe, isso ainda é resolvível. Se você nunca viu, eu recomendo que você veja o canal do Luciano Subirá. Ele tem vários podcasts, inclusive falando sobre quando ele fez jejum. Ele fez um jejum de 40 dias, não um só, ele já fez vários, mas teve um específico que ele foi fazendo acompanhamento médico, que ele foi gravando para que as pessoas pudessem acompanhar. Inclusive, ele escreveu um livro sobre isso, que é A Cultura do Jejum. E ele contando é assim algo absurdo. Isso só me fez ter mais certeza de que eu realmente precisava mudar os meus hábitos e ter uma vida um pouco mais saudável. Por quê? Com 40 anos ali mais ou menos, ele tinha uma vida biológica, né? Biologicamente falando, ele era muito mais velho do que a idade dele. Exemplo, eu tenho 21 anos, mas possa ser que a minha biologia, né, o meu corpo, esteja apresentando uma idade de 30 anos. Porque eu não tenho hábito de beber água, porque eu não tomo café da manhã decente, não como fruta, não como legumes. E aí o meu corpo apresenta uma idade biológica diferente.
E quando ele passou a fazer jejum, a controlar a alimentação dele, a cuidar da saúde dele, ele começou a ter uma idade biológica muito melhor do que a que ele realmente tinha. Por quê? Porque agora ele está cuidando da saúde dele, ele estava saudável. E a gente precisa ter essa noção, porque a gente pode ter uma vida mais saudável e não é só sobre você correr atrás de dinheiro, você trabalha muito, você se desenvolver. É sobre você ter saúde para aproveitar quando todas essas coisas se concretizarem, quando os seus planos se realizarem, quando os seus sonhos e metas estiverem alcançados. Você precisa ter saúde para aproveitar quando este momento chegar. Você precisa ter saúde para conseguir manter, ter consistência, perseverança até que esse momento chegue. Se cuidem. Parem de viver como crianças. Vamos ter responsabilidade por nós mesmos. Uma última contextualizada. Pare de fazer coisas que fazem você desgostar de si próprio. Vamos voltar nisso? Pare de fazer coisas que fazem com que você desgoste de si próprio. Por quê? Porque você vai neste impulso uma vez, vai neste impulso 2 vezes, vai neste impulso uma 3ª vez. E aí, de repente, você está olhando para você naquele estado decadente, naquele estado de alguém me disse, eu tô indo, alguém me pediu, eu fui, alguém falou, eu fiz. Mas quando se trata de ter um compromisso comigo mesma de vou me alimentar melhor, vou fazer o que eu preciso fazer, vou estudar para que eu me desenvolva bem, vou cuidar da minha vida financeira para que eu tenha boas condições no futuro. Aí eu sempre falho comigo. Isso sempre faz com que eu perca a admiração e o respeito por mim mesma. Quando eu faço isso, eu perco para mim. E é muito difícil para você conseguir vencer a si mesmo, vencer a si próprio. Os nossos maiores vilões não são as outras pessoas, somos nós mesmos. Nós não conseguimos dizer não. Nós não aprendemos a ouvir não. Nós não queremos ouvir não de outras pessoas. Nós queremos sempre ser muito bem acolhidos, muito bem atendidos. Nós queremos muito que as pessoas gostem de nós, queremos fazer parte de todas as rodinhas possíveis, mas não conseguimos ouvir não. E pior, nós não conseguimos dizer não. Eu preciso que você faça tal coisa. Não posso. Ah, Suelen, mas você deveria fazer isso ou aquilo. Você deveria ir para tal lugar. Você deveria ser mais assim. A gente não consegue muitas vezes dizer não. E é necessário. Você só consegue ter domínio próprio, autocontrole. Você só consegue ter disciplina quando você é capaz de dizer não para outras pessoas e principalmente para si mesmo. Hoje nós queremos comer um hambúrguer. Não. Hoje nós vamos comer a comida que tem em casa. Hoje nós queremos comer chocolate. Não. Hoje nós vamos comer uma salada. É extremamente difícil agir desta forma com nós mesmos. Nós somos ditadores dos nossos próprios desejos. Nós não conseguimos dizer não para nós mesmos, não conseguimos dizer não para os outros, vivemos irritados, chateados, frustrados, magoados com nós mesmos, não conseguimos respeitar as nossas próprias decisões, não conseguimos cumprir com a nossa própria palavra e acreditamos que ainda assim, em algum momento, de alguma forma, nós vamos ter um futuro maravilhoso, incrível que a gente acha que merece. Sendo que em nenhum momento nós paramos para realmente refletir primeiro sobre o que nós queremos, sobre o que nós não podemos fazer, sobre as coisas que nós não podemos deixar de fazer, sobre os nossos princípios, sobre aquilo que nós não vamos abrir mão. Nós não paramos para conhecer a nós mesmos. Nós agimos como crianças birrentas que têm que comer o que quiser na hora que quiser, ao invés de simplesmente ouvir de nós mesmos. Não. Sabe quando você tem... A gente já falou sobre essa voz crítica. E muitas vezes é ela que vai ditar esse não que a gente precisa tanto ouvir. Por exemplo, sabe quando você quer comer aquela besteira e aí você quer assim, só ir na besteira, e mais nada. E aí fica aquela vozinha falando, é melhor você comer saudável, não faça isso. Imagina que você tá em uma situação exatamente assim quando isso acontecer. Que você é uma criança, um bebê, uma criança birrenta, que tá ali querendo fazer o que quer fazer. E essa voz é aquele responsável por você. Pode ser seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, que tá dizendo, não, meu querido, não faça isso. Isso não vai ser bom pra você. Escute.
tome a decisão de eu vou ser a pessoa birrenta, que em algum momento vai ter que crescer porque ainda não cresceu, ou eu vou ser a pessoa responsável, que se responsabilizou pelo futuro, que já entendeu o que precisa ser feito e que vai fazer. Porque no final, é exatamente sobre isso. Eu ainda vou falar um pouco sobre essa questão de imagem, sobre se ver como uma criança, sobre se ver como uma pessoa responsável, porque isso vai explodir a cabeça de vocês, é sério. Vocês não estão entendendo como isso é louco. Por quê? Porque a partir do momento que você não tem respeito por si mesmo, você não consegue manter aquilo que você combinou com você mesmo, você não consegue ouvir e nem dizer não. Você tá sempre tendo essa imagem de pessoa frustrada, decepcionante, que não tem disciplina, que não tem constância e etc, etc. E aí as coisas não vão pra frente. E quando você já se vê como essa pessoa responsável, essa pessoa dona de si, na verdade, literalmente a pessoa que você quer ser, a pessoa que você almeja ser no futuro, a pessoa saudável, disciplinada, dona de empresa, etc, etc. Quando você se vê dessa forma e você já começa a agir como se você já tivesse chegado lá, tomando as decisões que você tomaria se tivesse chegado lá, agindo como se você estivesse lá, tendo a rotina que você teria se você estivesse lá, você começa a ter um controle diferente sobre a sua própria vida e sobre as tomadas de decisões. Bom, por enquanto é isso, eu vou deixando vocês por aqui. Pensem bastante sobre o que vocês ouviram nesse vídeo e principalmente coloquem em prática, tá bom? Manda esse vídeo para quem você acha que precisa ouvir isso. E é isso. Um beijo, não esquece de curtir, compartilhar, manda para os amigos, para a família, nos grupos de WhatsApp. Se inscreve no canal. Me ajuda aí, gente, por favor. A gente precisa fazer esse canal crescer, chegar para mais pessoas, ajudar ainda mais pessoas. Então se inscreve no canal. Convido os amigos a se inscrever também. E me segue no Instagram também, tá? Eu tô compartilhando muitas coisas do meu dia lá. Também tô compartilhando na rede vizinha. Então me sigam lá para me acompanhar assim um pouquinho mais de perto. Um beijo no coração de vocês e até mais.